Agora a gente atualiza a situação dos presos que fugiram. Vídeos foram espalhados pelas redes sociais e assustaram as pessoas. Mais de 700 presos seguem nas ruas após a fuga em massa ocorrida em 3 presídios de São Paulo. Mais de 1.300 presos fugiram em rebeliões após a justiça suspender a saída para o semiaberto por causa do coronavírus. 611 foram recuperados de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do estado de São Paulo. Essas fugas aconteceram em Mongaguá, Tremembé e Porto Feliz. Para entender como é que fica a situação do sistema carcerário, porque a gente tem um sistema carcerário aqui em São Paulo um pouco mais evoluído que em outras cidades. Então, como é que está em outros locais? Eu vou então chamar aqui para conversar com a gente a desembargadora Ivana Davi para participar, para analisar esse caso. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Doutora, eu estou um pouco confuso com essa história relacionada aos presos, porque a gente viu uma portaria, se não me engano, do CNJ, justamente alertando, que é presidido pelo Dias Toffoli, para os juízes não diminuírem as penas, mas se atentarem ao encarceramento, ou seja, casos de pensão, casos mais leves, não encarcerar, porque justamente é o medo de se expandir essa doença para o sistema presidiário. Ou seja, a justiça tem que estar atenta a isso? Então, tem essa resolução do CNJ, né? Na verdade, ela é uma orientação pedindo para que os juízes diminuam o número de encarceramentos, substituam as penas privativas de liberdade ou na audiência de custódia ou em qualquer outro procedimento por medidas não prisionais. Uma prestação de serviço, prisão domiciliar, tornozeleira, isso é uma orientação do CNJ. Mas o nosso grande problema são os presos mais perigosos. Esta é uma situação mais difícil. E ainda para ajudar tudo isso, as audiências de custódia, a orientação é que elas sejam suspensas. Então, a possibilidade do sistema prisional enrijecer ainda mais está muito próxima, porque além da suspensão das saídas, existe uma necessidade, vai ter que ser controlado, inclusive, as visitas aos presos, para que as pessoas que estejam fora da prisão não levem, né, o vírus para dentro do presídio, e os presos não serão mais apresentados em audiência de custódia. Será controlada a prisão, mas sem a presença física do preso. Tudo isso, né, num caráter excepcional, a princípio por 30 dias, sempre no sentido de garantir, né, a columidade da sociedade. Doutora, outra questão que vem à cabeça, acho que de muita gente aí de casa, é o caso de presos que são justamente do grupo de risco. Ou seja, quem já tem uma doença pré-existente, tem muito preso que faz hemodiálise e sai diariamente para fazer hemodiálise, para ir para um hospital. Tem a questão que a Justiça, eu não vou lembrar agora de que estado, mas que liberou justamente um preso que devia pensão. Isso é outra coisa que vai ficar um pouco sem resposta, ou seja, tem que dar uma resposta imediata se esses presos que estão no grupo de risco devem sair, não devem sair. Como que você analisa isso? Então, cada juiz vai fazer a sua decisão, né, frente aos pedidos, frente a cada pedido, e essa decisão vai ser dependendo da situação do preso. A lei de execução penal, ela já possibilita, né, o juiz determinar uma prisão, normalmente em regime aberto, que fica em casa, para poder fazer esse benefício para o preso. Agora, com esse problema que nós estamos atravessando, o próprio CNJ orienta os juízes que, na dúvida, determine que o juiz aguarde em casa, né, dá o que nós chamamos de prisão domiciliar, pelo menos enquanto essa crise, né, de saúde continuar. Depois, se for o caso, recolhe o preso ao presídio, sempre para garantir, né, a sobrevivência do próprio custodiado, que está lá, né, sob a responsabilidade do próprio Estado. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta, muito mais numa análise de como o nosso sistema carcerário aqui no Brasil vive uma crise já de longa data e não tinha coronavírus. Você falou do enrijecimento das medidas. Imagino que muita gente que está em casa está preocupada com situações de facções criminosas de criarem uma animosidade ainda maior dentro dos presídios.
Isso é algo que as autoridades, as forças policiais, o Ministério da Justiça tem que ficar atento para que essas facções que comandam tanto presos ali do sistema carcerário quanto criminosos e chefes de milícia, chefes de bandos, para que isso não cause uma crise ainda maior, não só nas penitenciárias aqui de São Paulo, mas de outros estados que a segurança é muito menor que aqui de São Paulo? Com certeza. Hoje, no sistema prisional de todo o país, infelizmente, o próprio sistema ele já é faccionado. Então, nós temos presídios que têm facção X ou facção Y. Se tem duas facções no mesmo presídio, normalmente eles são recolhidos em alas separadas, sempre, né, no viés da garantia da vida daqueles presos que, eu volto a dizer, estão sempre à disposição da justiça. Nesse momento que nós estamos vivendo, eventuais pedidos de transferência de preso também tem que ser visto com muito cuidado. Exatamente porque nessa fragilidade, ou até na necessidade, na rapidez, né, de transferir um preso, às vezes você tem um presídio que tem um sistema de saúde melhor que o outro, você pode correr o risco de colocar dois presos de facção diferenciadas e inimigas no mesmo espaço físico, e isso pode gerar, sim, um conflito maior, além do próprio conflito que nós estamos vivendo de saúde pública. Doutora Ivana, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando sobre essa preocupação, porque o coronavírus acaba trazendo outras preocupações além da saúde aí de você e de casa. Então, a gente trouxe a doutora Ivana para falar sobre isso. Mais uma vez, obrigado. Eu é que agradeço sempre.